Olá, turma. No vídeo de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios de perda de carga localizada e de perda de carga distribuída. Bom, embora a última aula tenha sido sobre perda de carga localizada, dificilmente elas vão ocorrer. Na verdade, é impossível a gente ter apenas perda de carga localizada ou singular. Então, por isso que no exercício de hoje, a gente, na verdade, vai revisar perda de carga distribuída e vamos colocar em prática aquilo que a gente viu sobre as perdas de carga singular. Então, para começar, a gente tem aqui a seguinte questão. A instalação abaixo tem fator atrito F igual a 0,018 e diâmetro 50 mm. Os coeficientes de perdas de carga localizadas são entrada e saída da tubulação, e isso daqui, se vocês prestarem atenção, está aqui destacado de verde, a entrada e saída da tubulação. Cotovelo 90, tá aqui. Tem um K de 0,9, curva de 45, tá aqui, curva de 45 graus, K de 0,2 e registro aberto, K igual a 0,5. Então tá aqui o registro. Então cada uma das singularidades, né, cada um dos acessórios com suas respectivos coeficientes de perda de carga localizada. E aí a gente precisa determinar a vazão que está sendo transportada. Bom, praticamente todo problema de hidráulico, se você tiver alguma dúvida, né, de como iniciar a resolução, a dica que eu dei é o seguinte: comece pela equação da energia, escolhendo dois pontos do sistema, né, que você tenha alguma informação ou possa que você tenha mais informação. Então, por exemplo, aqui nesse nosso sistema, os dois pontos que eu vou escolher são justamente os reservatórios. Por quê? Porque nos reservatórios eu posso simplesmente descartar a energia cinética, uma vez que a velocidade de água nos reservatórios é muito baixa, ou em alguns casos a gente pode até considerar como nível constante. Então, se o nível é constante, não há variação da velocidade, logo a energia cinética é nula. E mesmo quando há alguma variação da velocidade, como eu falei já anteriormente, possivelmente na última aula ou na última resolução de exercícios, o nível varia tão lentamente que a velocidade é praticamente irrisória. Então a carga cinética é negligenciável, certo? Bom, então eu vou escolher aqui ponto A e B e vou escrever a equação de energia. Então é energia no reservatório A, aqui é igual a energia no reservatório B, mais a perda de carga que ocorre ao transportar água nesse sistema entre os pontos A e B, entre o reservatório A e B, né? Então, eu poderia escolher qualquer ponto da tubulação, mas, como eu falei, é interessante a gente escolher algum ponto, algum local que a gente tenha o máximo de informação possível dos componentes energéticos. No reservatório, né, na verdade, a equação de energia é essa daqui, é só para relembrar. Então, a gente tem aqui carga de pressão mais carga de posição mais carga cinética, isso tudo para o ponto A. E em seguida a gente tem novamente carga de pressão para o ponto B, carga de posição para o ponto B, carga cinética para o ponto B, mais as perdas de carga que ocorrem entre A e B. Então, nesse nosso problema, o que é que a gente sabe? Eu estou no reservatório, a velocidade no reservatório, na superfície, é praticamente zero, então eu posso desconsiderar as cargas cinéticas de A e B. Esses dois componentes são aproximadamente iguais a zero, posso descartar. Além disso, eu tenho também o seguinte, né? Esses reservatórios eles estão abertos à atmosfera. Então, as cargas de pressão efetivas que agem sobre a superfície desses reservatórios são nulas, porque a única carga de pressão que existe sobre essa água aqui na superfície é a pressão atmosférica. E em termos efetivos, a pressão atmosférica é nula, porque justamente a pressão efetiva tem como referência a pressão
atmosférica, como a gente viu lá na primeira aula. Bom, então eu também posso desprezar esses termos aqui, porque isso daqui na verdade é o meu P0, né? A pressão atmosférica. Então, tanto no A quanto no B, a gente tem um reservatório aberto, então em ambos os casos a pressão é cancelada, né? A gente tem P0 dos dois lados. Muito bem, então aqui a gente já conseguiu simplificar um bocado, e o que sobrou na nossa equação de energia é a carga de posição em A carga de posição em B e a perda de carga entre A e B. É o que restou. Então, vou escrever isso daqui colocando o A, na verdade, só repetindo, né, essa equação. Então, o que sobrou do lado esquerdo do sinal de igualdade é o ZA, igual, aí do lado direito da equação, ZB, que é a carga de posição de B, mais a perda de carga entre A e B. E aí agora a gente vem ao grande X da questão, né? Como é que eu determino a perda de carga entre A e B? Bom, a gente viu também que na última aula a gente também viu que a perda de carga no sistema hidráulico ele é composto por dois componentes, a perda de carga distribuída e perda de carga singular, e que o somatório dessas duas componentes resulta na perda de carga total no sistema, no caso aqui entre os pontos A e B. A gente já viu como é que calcula a perda de carga distribuída, né? A gente pode utilizar a equação de Darcy, etc. E na aula passada a gente viu como calcula a perda de carga localizada, o singular. Então, só para relembrar, perda de carga distribuída pela equação de Darcy é dada por F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Certo? Então, essa aqui é a equação de Darcy. E aqui existe apenas um lembrete, né, que esse L aqui é o L do trecho que a gente está analisando a perda de carga. Então, nesse caso, a gente tem vários trechos, né? Eu tenho um trecho de 2 metros, tenho um trecho de 13 metros, um trecho de 5 e um trecho de 25. Então, o meu comprimento, né, que aparece aqui da perda de carga distribuída são todos os comprimentos retilíneos do meu sistema. Por isso, então, que eu vou fazer o quê? Vou somar o primeiro trecho, 2 metros, 13, 5, 25, totalizando 45 metros de tubulação retilínea. Então, meu comprimento real, posso até chamar assim, para a gente não confundir com o equivalente que a gente vai fazer em outro exercício. Né? Nesse daqui a gente vai usar o método do K, né? Do coeficiente de perda de carga, mas é bom a gente se acostumar, né? A fazer essa diferenciação. E eu tenho também que o diâmetro foi dado na questão, né, de 50 milímetros. Quando eu converto para metro, fica 0,05. Muito bem, então isso foi o cálculo da perda de carga distribuída, né, que a gente não concluiu ainda, mas já está aqui indicado, né, então já é um começo. Vou dar uma limpada aqui para não ficar muito poluído o nosso slide. Muito bem, então na sequência o que é que a gente tem? O cálculo da perda de carga localizada. Então, perda de carga localizada, a gente viu que existem dois métodos para fazer esse cálculo. O método dos comprimentos equivalentes e o método dos coeficientes. Nesse problema aqui, a gente vai usar o método dos coeficientes de perda de carga. Então, perda de carga para um determinado trecho, né, essas perdas de carga singulares, é dada pelo quê? Pelo produto entre o coeficiente de perda de carga e a energia cinética. Só que isso, né, é para cada elemento, para cada acessório. Como a gente aqui tem vários acessórios, então a perda de carga total das singularidades vai ser o somatório de todas essas perdas de cargas individuais. Então, somatório de kV2 ao quadrado sobre 2G. Como a energia cinética não muda aqui ao longo da tubulação, uma vez que o diâmetro é constante, então eu posso colocar aqui para fora, né, e colocar em evidência o V2 sobre 2G, e multiplicar pelo somatório apenas dos comprimentos. Desculpa, pelo somatório dos Ks, né, dos coeficientes. Então, no problema aqui, a gente foi dado que a gente tem, relembrando aqui, né, uma entrada e saída da tubulação. Então, vamos começar pela entrada. Tenho aqui uma entrada. Então, quanto é que vale? K igual a 1. Então, tá aqui, K igual a 1. Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui. Ok, então K igual a 1. Na sequência, a gente tem um cotovelo de 90 graus.
K09. Então está aqui, K igual a 0,9. Depois vem a curva de 45, vale 0,2. Está aqui 0,2. E registro aberto, que vale 5. Aqui, registro aberto. E aí na sequência do escoamento, né, ficou faltando apenas a entrada, ou melhor, a saída. Bom, a entrada se for do ponto de vista do reservatório, né? Saída se for do ponto de vista da tubulação, mas é o mesmo valor, K igual a 1, então mais 1 aqui. Bom, aqui eu já fiz a operação, então esse somatório vai dar 8,1, que multiplica a energia cinética, né? V ao quadrado sobre 2G. Muito bem, vamos dar mais uma limpada, deixar sempre limpinho aqui para ficar melhor de visualizar. Ok, então na sequência o que é que a gente tem? Já determinei a perda de carga singular e já sei como é que eu calculo a perda de carga distribuída. Então agora eu vou simplesmente juntar as duas informações. Percebam que aqui a gente escreveu a equação de Darcy naquele formato em função da energia cinética, certo? Da outra forma de escrever a equação de Darcy. Então, FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Como V ao quadrado sobre 2G, a energia cinética, é comum tanto a perda de carga distribuída quanto a singular, eu vou colocar ela aqui em evidência. E aí eu vou multiplicar então, primeiro, pelo FL sobre D. E aqui a gente percebe que isso aqui é muito fácil de calcular porque foi dado no problema, né? A gente tem o F, está aqui, fator de atrito. O comprimento também já foi dado, na verdade a gente calculou no passo anterior. E o diâmetro também foi dado. Então são três informações, né? Eu conheço esse, conheço esse, conheço esse. O G a gente pode assumir igual a 10, então também conheço esse daqui. E a velocidade vai ser a minha incógnita, né? Na verdade está aqui. Inclusive eu nem fiz a conta ainda do 2G, né? Ele está aqui embaixo, então não vou nem marcar que eu conheço. Então energia cinética, quando eu multiplico o F vezes o L dividido por D, eu obtenho 16. E eu já tinha calculado aqui o termo, né, para perda de carga singular. E então, somando agora esses dois, né, eu vou obter então, somando 16 com 8.1 e dividindo por 2G, né, considerando aqui G aproximadamente 10, a gente vai ter algo em torno de 1,2 vezes V2, né, V ao quadrado. Bom, então, jogando isso lá na equação que a gente tinha em cima, né, nessa daqui, deixa eu puxar aqui em cima. Bom, quem é meu 50? 50 é a carga de posição no ponto A. Enquanto que no ponto B a gente tem 45, então 50, 45 mais a perda de carga entre A e B, que a gente acabou de calcular, né? É esse termo aqui. Com isso, né, resolvendo essa equação, a gente obtém a velocidade aproximadamente igual a 2,04. E agora, dá mais uma limpadinha aqui. Com isso a gente pode calcular a vazão. A vazão a gente já viu lá pela equação da continuidade, que é velocidade vezes área, né, área da seção transversal. Conhecendo o diâmetro é muito fácil de calcular. Então a vazão vai ser a velocidade vezes π d2 sobre 4, que dá 0,004 metros cúbicos por segundo, que multiplicado por 1000 vai me dar 4 litros por segundo. E essa é a resposta dessa questão. Na sequência, a gente tem uma questão muito parecida, apenas com uma certa diferença. Percebam que nesse problema anterior, eu dei o fator de atrito. Nessa questão agora, eu não informo o fator de atrito, eu apenas digo qual é o material. Como a gente já viu, o fator de atrito ele varia em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Lá utilizando o diagrama de Moody e a equação de Swamy, esses dois parâmetros eles aparecem no cálculo do F.
E aqui, como é um problema para determinar a vazão, se a gente não conhece a vazão, eu não sei a velocidade. Se eu não sei a velocidade, eu não sei o número de Reynolds. Então, vai haver uma certa... o problema ele vai ser sem solução única, né? Não que seja sem solução única, mas não vai ter uma solução explícita, né? Essa era a palavra que eu estava procurando. Então eu vou ter um problema indeterminado e aí para isso a gente vai recorrer a um método interativo para poder chegar na resposta. Muito bem, então aqui algumas informações elas são iguais, né? Porque a gente tem a mesma configuração, os mesmos acessórios. Inclusive a gente começa o problema também escrevendo a equação de energia. E aqui eu já dei um pulo, né? Eu sei que a pressão e a carga cinética em ambos os reservatórios podem ser desprezados. Então eu vou escrever diretamente a equação de energia diretamente como ZA igual a Z de B mais perda de carga entre os dois. E com isso, né, já sabendo que o Z de A é 50 e o Z de B é 45, então a perda de carga é igual a 5 metros. Ou seja, para resolver o problema, eu vou ter que determinar o fator de atrito que vai gerar essa perda de carga de 5 metros. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então vou escrever aqui, né, a equação da perda de carga, considerando todos os componentes dessa perda de carga. Então eu tenho primeiro a perda de carga distribuída e aqui a perda de carga localizada, certo? Perda de carga distribuída é uma equação única para todo o trecho, né? Esse L aqui vai ser o L real da tubulação, que a gente já determinou o comprimento, né? O somatório de 2 mais 3, etc. A gente tem também, né, acoplado a isso, a perda de carga localizada. Como a gente já viu, é o somatório de todos os coeficientes, né, de cada um dos acessórios vezes a energia cinética, V2 sobre 2G. A gente já viu também, né, que eu tenho quais são os Ks, né? Eu tenho o K aqui na entrada, que é igual ao da saída, valendo 1, foi dado aqui no enunciado. Eu tenho o K desse joelho de 90, vale 0,9. Tenho o K dessa curva de 45, vale 0,2. E tenho o K desse registro, que vale 5. Muito bem, então eu tenho todos os Ks. Portanto, eu posso escrever essa equação substituindo todos os valores que eu conheço. Bom, eu não sei a velocidade ainda, então ela vai continuar sendo uma incógnita do meu problema. Então está aqui, a carga cinética eu deixei aqui do lado de fora e coloquei em evidência, né? E dentro do parênteses estão os outros termos. Então eu tenho aqui o L, ou melhor dizendo, deixa eu corrigir, né? Não o L sobre 2, mas o F L sobre D, certo? Então coloquei aqui em evidência e esse aqui é o primeiro termo aqui dentro. E em relação à carga cinética, a gente já determinou isso no problema anterior, né? É 8,1 vezes a carga cinética, né? Então a carga cinética está aqui fora e 8,1 dentro do parênteses. Muito bem, então nossa perda de carga ela pode ser escrita dessa forma: V2 sobre 2G vezes esse componente que está aqui dentro do parênteses. Resolvendo aqui, né, substituindo os valores que eu conheço, no caso o comprimento, a gente já viu que é 45, então está aqui, esse L eu já substituí aqui, ó, 45. O F eu não conheço, é isso que eu quero determinar. Eu conheço o diâmetro, está aqui, né, o diâmetro de 50 milímetros, ou seja, 0,05 metros, e 8,1. Isso daqui é igual a 5, né? Quem é esse 5? O 5 é a minha perda de carga. Né? No caso aqui, iguala a variação da carga de posição, igual a ΔZ, certo? Bom, então, deixa eu dar mais uma limpada. Vou deixar aqui tudo bonitinho. E a gente tem então, né, resolvendo o que dá para resolver aqui, o V2 é a única incógnita do meu problema, igual V2 vezes 45F mais 0,405, que é o 8,1 dividido por 20, né? Eu arredondei isso aqui para 20, igual a 5. Muito bem, então a gente tem agora esse problema. Duas incógnitas, que é o V e F, para uma equação. Como é que a gente resolve isso? Não é muito difícil, né? A gente vai utilizar, para a gente ganhar tempo, né? A gente vai utilizar a planilha do Excel
E aí, o que é que a gente fez? Bom, primeira coisa, né? A gente vai precisar também determinar o coeficiente de rugosidade. Para isso, a gente vai recorrer à tabela 2.2 do livro do Rodrigo Melo Porto. Poderia ser qualquer outro livro, certo? Isso aqui é apenas uma sugestão. Então, e livro de hidráulica, o que você utiliza, que tem na biblioteca, com certeza ele vai ter uma tabela que mostra diferentes valores de rugosidade ou rugosidade relativa. No caso aqui, a rugosidade absoluta, certo? A rugosidade relativa é o epsilon sobre D. Então, a tabela, os livros eles vão trazer tabelas que vão nos dar a rugosidade absoluta ou a relativa para diferentes materiais e diâmetros. No caso aqui, o nosso material é ferro fundido com leve oxidação. Então, se você for lá na tabela 2.2 do Rodrigo Melo Porto, você vai observar que para esse tipo de material, a gente tem uma rugosidade absoluta de 0,3 milímetros. Quando eu divido isso pelo diâmetro, lembrando que o diâmetro aqui é de 50 milímetros, está aqui no anunciado, então eu vou obter uma rugosidade relativa de 0,006. Com isso, eu posso montar essa tabela aqui. Ó. O que é que eu fiz? Coloquei aqui na primeira coluna velocidade, segunda coluna número de Reynolds, fator de atrito e essa equação aqui. Então eu saí testando, né? Para cada valor de velocidade, o que é que eu tenho? Eu tenho o número de Reynolds. Como é que eu calculo o número de Reynolds? A gente viu lá na última aula, e acho que aqui nesse slide também a gente já viu, que o número de Reynolds é dado por V, D sobre Ni. Considerei aqui o Ni igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, o valor meio que padrão, né, que a gente utiliza, apesar dele variar com temperatura, mas varia muito pouco. Então a gente vai adotar esse valor. E aí, para cada valor de V que eu coloco, né, no caso aqui o meu D não muda, é os 50 milímetros, então ok. Esse daqui também é ok, não muda. Então o que na verdade está mudando é a velocidade. Então para cada velocidade eu calculei aqui o número de Reynolds. Então para a velocidade 0,5, obtive o número de Reynolds de 3 vezes 10 a quarta. Velocidade igual a 1, número de Reynolds 5 vezes 10 a quarta e assim por diante. Para cada um desses números de Reynolds, eu apliquei a equação de Suomi, né, o F aqui calculado por Suomi, e obtive o fator de atrito. Então, para o número de Reynolds e para essa rugosidade equivalente, né, eu preciso da rugosidade equivalente, quando você substitui lá na equação de Suomi, que a gente também viu na última aula, eu vou obter esses valores aqui de F. Então, eu tenho F variando aqui de 0,036 até 0,033. Para cada um desses valores de F, eu vou calcular essa equação aqui. O V que eu obtive nessa primeira coluna, o F que eu obtive nessa segunda, né, e os outros coeficientes, né, essa equação aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor que eu obtenho aqui, que é utilizando esses valores de F e V, vou comparar com o valor esperado, né, o que eu preciso que dê, né, que é os 5 metros. Então, para esse primeiro valor aqui, ó, de 0,5 de velocidade, eu obtive esse F e essa minha expressão deu 0,50, ou seja, não é o valor que eu preciso, portanto, não é solução para o meu problema. Vou para o segundo valor. Tentei agora velocidade igual a 1. Para isso eu tenho esse número de Reynolds, esse valor de atrito, e essa expressão resulta em 1,94. Também diferente de 5, não me interessa. Vou para o próximo. Velocidade 1,5 e assim por diante. Quando até chega aqui em 1,6, eu vejo que a minha velocidade obtida é de 4,89, estou chegando perto. Então eu faço um incremento cada vez um pouco menor, né? E aí eu vou obter então para a velocidade de 1,62, um fator de atrito de 0,033, e aí deve ter alguns casos decimais que não dá para visualizar aqui, mas que resulta nessa expressão no valor de 5,01, ou seja, agora sim eu obtive então o valor que eu precisava. Ok, então essa é a minha solução, né, para o meu problema. Na verdade foi pedida vazão, mas eu conhecendo essa velocidade, acabei pulando aqui, agora eu não estou conseguindo voltar.
Bom, não consegui voltar, né, para não perder aqui a gravação. Então, se vocês depois voltarem no vídeo, vocês vão ver que a gente obteve então a velocidade que vai gerar aquele fator de atrito e número de Reynolds e aquele valor da expressão que bate com a nossa perda de carga. Então, aquele valor de velocidade, conhecendo a velocidade, você pode obter a vazão. Como? Vazão, velocidade vezes área. A área a gente conhece, porque conhece o diâmetro, e a velocidade você acabou de obter. E aí você vai então chegar na resposta, ok? Bom, então agora na questão 3, o que é que a gente tem? A instalação abaixo é de PVC rígido, ε 0,01 mm, soldável com 1 polegada de diâmetro, conduz uma vazão de 0,2 litros por segundo de água. Os joelhos são de 90 graus e os registros de gaveta abertos. No ponto A, 2,1 metro abaixo do chuveiro, a carga de pressão é igual a 3,3 metros. Determine a carga de pressão disponível imediatamente antes do chuveiro. Os 3 T's estão fechados. Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Primeiro, rugosidade equivalente. Foi dado. Isso daqui vai me ajudar lá na hora de calcular o fator de atrito. Tem uma tubulação soldável com 1 polegada de diâmetro. Então, que valor de diâmetro é esse em metros ou milímetros? Então, 1 polegada, rigorosamente falando, é igual a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Mas em hidráulica a gente arredonda e considera a seguinte transformação, que 1 polegada é igual a 25 milímetros, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tubulação com 25 milímetros de diâmetro. Conduz uma vazão de 0,2 litros, também é um dado importantíssimo para o problema. Diz que os joelhos são 90, o registro de gaveta aberto. Ok. No ponto A, está aqui o ponto A, está 2,1 metro abaixo do chuveiro, certo? Então 1,2 mais 0,9 dá o 2,1 abaixo do chuveiro. Eu tenho uma carga de pressão, lembrando que carga de pressão é P sobre gama. Então, a carga de pressão aqui é igual a 3,3 metros. E eu preciso saber, eu quero determinar a carga de pressão aqui no chuveiro, né? Imediatamente antes do chuveiro. É isso que eu quero saber. Qual que é a carga de pressão aqui logo antes do chuveiro? Ele diz que os três estão fechados, ou seja, esses 0,2 litros vem por aqui, sobe, não sai por aqui, certo? Então esse aqui é fechado. Entra por aqui e vem também somente por esse lado de cá. Esse lado aqui também está fechado. Ok. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Novamente, se você tem dúvida, comece pela aplicação da equação da energia. E ela trará a resposta, né? Vai clarear o horizonte e você vai saber como proceder. Aqui eu apenas adiantei já essa tabela, que vocês estão vendo aqui na parte inferior, que evidentemente, se eu quero determinar a pressão em B, eu vou ter que em algum momento considerar as perdas de energia que existem entre A e B. Quem já aplicou bastante a equação da energia sabe do que eu estou falando, né? Já praticou, já viu que toda vez aparece ali o termo de perda de carga. Então eu preciso determinar a perda de carga entre A e B. Para isso eu preciso determinar as perdas de cargas singulares. Então aqui o que é que eu fiz? Eu já elenquei cada um dos acessórios, né? A gente tem 2, 3 joelhos, então tá aqui, 3 joelhos de 90. Cada um tem uma comprimento equivalente de 1,5. Como é que eu sei disso? Né? Se a gente for lá, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabela lá de perda de carga localizada, comprimentos equivalentes, a gente vai obter esse valor. E assim por diante. Então 2 vezes gaveta, então 2 vezes 0,3 dá 0,6 e assim por diante. Então a equação da energia, que é energia em A igual a energia em B mais a perda de carga. Escrevendo ela por extenso, então a gente tem P de A sobre gama mais E de A mais energia cinética de A igual a todos esses termos, os mesmos termos, né, só que para B e mais a perda de carga. Bom, percebam que aqui, né, e aí cuidado com isso, a gente não está tratando mais de reservatório. Então eu não posso cancelar ou excluir os termos de energia cinética
e ou de carga de pressão. Aqui todas as componentes energéticas elas devem ser consideradas, certo? Agora, o que vai acontecer é que, como por exemplo, nessa instalação a gente tem um diâmetro único, a carga cinética ela vai ser igual, certo? A carga cinética de A vai ser igual à carga cinética de B. Então, se elas são iguais, eu posso cancelar uma com a outra, certo? Então, elas vão se anular. Então, como forma eu prometi, né, aqui está a tabela. Esse tipo de tabela também está disponível nos livros de hidráulica, certo? Se você abrir lá o Azevedo Neto, que tem na biblioteca, vai ter uma tabela parecida com essa. E aí, o que é que ela diz para a gente, né? Como o nosso diâmetro é de 1 polegada, então vou localizar essa linha, né, de 1 polegada. Tá aqui, a primeira coluna é o diâmetro nominal em milímetros. Segunda coluna, diâmetro em polegada. O que é que eu estou procurando? Estou procurando joelho de 90, está aqui, 1,5. Estou procurando T de passagem direta, está aqui, 0,9. T de saída lateral, 3,1. Registro de gaveta aberto, 0,3. Então, cada um desses valores já estão lá na tabela, como vocês podem ver. O joelho de 90 é 1,5, só que eu tenho 3 joelhos, né? Então eu tenho um aqui, outro aqui, então 3 joelhos. Registro de gaveta eu tenho 2 também, um aqui e outro aqui. Cada um 0,3, então 2 registros vezes 0,3 de cada um, 0,6. T de passagem direta, também a gente viu lá na tabela, esse valor aqui, 0,9. E o T de passagem lateral, 3,1. Com isso eu já posso aqui contabilizar o seguinte, primeiro, qual é o comprimento total da minha tubulação? Vamos ver? Então eu tenho 3 metros mais 1,2, né, que é referente a essa altura aqui. Deixa eu até apagar mais um pouquinho, deixar tudo limpinho. Opa. A gente tem então 3 metros, depois mais 1,2 e aqui mais 3,5 e subindo aqui mais 0,9. Então, no total, teremos um comprimento total de 9,1. Tá aqui. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. O comprimento real, esse daqui, né? 3 mais 1,2 mais 3,5 mais 0,9. Então, 8,6 metros. E além disso, a gente tem também o comprimento equivalente total. Como é que eu obtive ele? Somando esses daqui. 4,6 mais 0,6 mais 0,9 mais 3,1. Se você somar esses termos aqui, você vai obter exatamente esse comprimento equivalente total que eu coloquei aqui embaixo, 9,1. Ok, então, na sequência, o que a gente precisa? Eu já tenho minha perda não, né? Já tenho os comprimentos equivalentes. Eu preciso aplicar a equação de energia, a equação da perda de carga. Para a equação da perda de carga por Darcy, eu preciso do fator de atrito. Para determinar o fator de atrito, eu preciso da rugosidade equivalente e preciso do número de Reynolds. Então, a rugosidade equivalente está aqui. Isso aqui foi dado no problema, a rugosidade absoluta, 0,01 milímetro. O diâmetro também é um dado do problema, dá 1 polegada. Isso aqui vai dar uma rugosidade equivalente de 0,0004. Com isso, eu posso então seguir e calcular o número de Reynolds, que é o segundo parâmetro que eu preciso para poder ou utilizar o diagrama de Moody ou aplicar a equação de Swamy. Qual é a velocidade? Bom, foi dada a vazão e eu sei o diâmetro. O diâmetro é de 1 polegada. Se eu conheço a velocidade a partir da vazão, eu posso determinar o número de Reynolds, né? Lembrando que velocidade é vazão sobre área. No caso aqui vai dar aproximadamente 0,4 metros por segundo, considerando a viscosidade cinemática 10 a menos 6, então a gente consegue calcular o número de Reynolds, que dá 1 vezes 10 a quarta. Vou pegar esse valor e vamos agora fazer a busca no diagrama de Moody. Você pode também utilizar a equação de Swamy. Então, 0,0004, número difícil, né, de acompanhar, está aqui. Além disso, eu tenho o número de Reynolds 10 a quarta. Opa, a setinha aqui está no lugar errado, certo? Então, vamos desconsiderar. A setinha era para estar, na verdade, aqui. Certo? Esqueçam isso daqui. Além disso, então, eu vou fazer aqui. Eu preciso percorrer a linha onde tem o 0,0004. E essa linha está aqui. Elas se encontram, né? Essa linha que vai crescente para trás e a
o 10 a menos 4 se encontram nesse ponto. Quando eu prolongo isso para a lateral, eu vou ter então um fator de atrito de 0,032. Né? Aqui é o 3, 2, 4, 6, 8, 10. Né? E aí completaria para o 0,04. Então a gente tem aqui na linha, bem em cima da linha, né, 0,032. Vamos voltar lá para a equação. Então vou colocar o F que eu acabei de obter pelo diagrama. E agora eu vou então seguir para a equação da perda de carga, naquele formato que a gente viu também, né? 0,0827, fator de atrito, vazão ao quadrado. Comprimento, né? Aqui eu estou aplicando o método dos comprimentos equivalentes, então é a mesma equação de energia, só que em vez de o comprimento real, eu vou colocar o comprimento real mais o comprimento equivalente, que é o que a gente chama de comprimento virtual, né? Essa somatória. Dividido pelo diâmetro elevado à quinta. Então, 0,0827, fator de atrito, esse 0,02, na verdade está errado, né? É 0,032. 0,032. Um errinho aqui, me desculpem. 0,032, que é o fator de atrito. A vazão, 0,0002, é a vazão de 0,2 litros por segundo. Quando eu converto para metro cúbico, então dá isso daqui. Aquele somatório que a gente falou anteriormente, né, do comprimento real mais o comprimento equivalente, certo? 9,1 mais 8,6, dividido pelo diâmetro a quinta. Aqui está o quadrado, mas deveria ser a quinta. Então, inclusive, eu preciso até conferir se esse valor está correto, mas a princípio está assim, 0,011. Vamos só fazer uma checagem rápida para ver se, por acaso, né, já que tem alguns valores equivocados, se eu também não errei nessa conta. Então, 0,0827 vezes 0,032 vezes 0,0002 ao quadrado vezes 9,1 mais 8,6, tudo isso dividido pelo diâmetro, que é de 0,025 elevado à quinta. Tem um errinho aqui, não é uma besteirinha de nada, mas que precisa ser corrigido. Então, em vez de 0,011, é 0,19. Né? Em vez de 0,11, é 0,19. Pode até ser que aqui na agonia, né, eu tenha cometido algum equívoco, vocês podem conferir, mas aqui é só a partezinha de matemática que a gente consegue corrigir assim no final, né? Não tem problema não. O importante aqui é realmente a parte mais de hidráulica. Sempre duvidem, né? Então refaçam esses cálculos. Se acharem algum equívoco, me avisem para a gente fazer as correções que forem pertinentes. Mas o problema está resolvido, né? Agora, se eu sei quanto é a perda de carga, então eu vou entrar aqui na equação. Deixa eu apagar aqui só para a gente saber de onde é que está vindo cada valor. Tem mais uma correção para fazer no final, né? Já que eu atualizei os números. Então, dessa linha aqui de cima, né, conforme está indicado, a gente vai calcular a pressão de B como carga de pressão em A foi dada no problema, 3,3. Diferença de energia potencial, né, ou carga de posição, é diferença de cota, né, entre A e B. Só que A é menor do que B, então sinal negativo e a diferença entre eles 2,1 metros. E menos a perda de carga entre os dois pontos. No caso aqui vai ser 0,19 para ficar correto. E aqui talvez tenha uma correçãozinha para fazer. Que na verdade a gente tem então 3,3 menos 2,1 menos 0,19. E a resposta na verdade é 1,01. Certo? Então essa é a resposta do nosso problema. 1,01 metro.